Quero compartilhar contigo uma palavra que está em 2 Samuel, no capítulo 6. Vamos juntos? Vamos pregar junto? 2 Samuel, capítulo 6. Algumas mensagens na Bíblia que provocam o coração da gente. Algumas mensagens na Bíblia, algumas passagens que deixam a gente tão pensativo por causa de algumas coisas que aconteceu. Eu quero ler alguns capítulos com vocês para a gente poder conversar acerca daquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu vou falar bem pausado. Hoje eu vou falar bem devagar. Hoje eu vou tentar não me exaltar, porque eu preciso que você entenda isso que Deus está falando conosco. E é algo poderoso. Então, antes da gente ler aquilo ali, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar contigo mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra aqui nesta noite. A Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra é o pão que nos alimenta, a água que sacia a nossa sede, o abrigo que nos abriga, o cobertor, Senhor, que cobre o nosso frio. A Tua palavra, Senhor, é o remédio para as nossas almas. A Tua palavra é o sol que ilumina os nossos dias. A Tua palavra é o caminho que nós devemos trilhar. A Tua palavra, ela é a justiça de Deus ao nosso favor. A Tua palavra é aquilo que nós precisamos. Deus, que os nossos ouvidos ouçam aquilo que o Espírito Santo quer falar. Que a nossa mente, Senhor, consiga absorver e que o nosso espírito se encha de fé com esta palavra. Que nós não saiamos daqui como entramos, mas que sejamos renovados pela palavra do Senhor, porque esta palavra é a palavra que exorta para o renovo. É a palavra que exorta para o avanço, para o crescimento, para a proteção. E é crendo nessa verdade, Pai, que nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balaá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Pode deixar marcado aí. Eu vim de uma geração que entendeu a graça de uma maneira tão real e poderosa. Eu conheci um pastor legalista. O que é legalista, Gustavo? É um pastor que ele dizia: você tem que fazer isso para receber aquilo. Você tem que orar para os céus abrir, você precisa jejuar, você tem que pagar o preço, senão Deus não vai abençoar. Essa é uma parte que nós entendemos mal, mas entendemos como a gente quer, porque nós já fomos abençoados. Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Então não é bem assim que ele estava ensinando que era a realidade, mas um certo dia ele foi encontrado por uma palavra da graça. E é exatamente o pastor que esteve aqui, o bispo Gilberto. Se a gente for buscar na biografia do Wesley, você vai ver como que o Wesley foi enganado pela lei. Eu preciso fazer algo para receber algo. Eu preciso fazer algo para ser abençoado por Deus. E ele entendia. Wesley entendia que se ele não fizesse algo para Deus, ele estaria fadado a não viver a eternidade com o Senhor. Só que um belo dia, eu já contei essa história aqui, ele estava num barco, e tinha algumas pessoas naquele barco, aquele barco no meio do mar, sendo assolado pelas grandes ondas. Ele desceu para o porão e ficou ali com medo, orando, enquanto as pessoas que criam na graça glorificava a Deus lá em cima, em meio às águas. Wesley ficou impactado com aquilo e foi conversar com aqueles homens: mas eu não estou entendendo, eu estou orando com medo de morrer, enquanto vocês estão glorificando
na cara da morte. A Bíblia diz que aquele grupo conhecido como moravianos diz para ele: nós cremos na graça. Jesus nos salvou e está feito. Se a gente fechar os olhos aqui hoje nessa tempestade, a gente abre os olhos na eternidade. John Wesley já tinha atravessado o mar para pregar na Nova Inglaterra, já tinha voltado, pregava para todo lado, e mesmo assim ainda não conhecia a graça do Senhor. Foi quando ele disse: não, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer esse evangelho que vocês estão dizendo. E eles marcaram alguns encontros, e eles fizeram alguns encontros, e na biografia do Wesley diz o seguinte: parecia que aqueles caras estavam me ensinando o evangelho novo. Mas não era o evangelho novo, era o evangelho. Então eu sei que a expressão do amor de Deus é que nos transforma, que nos muda, que faz a gente entender que o caminho que seguimos sozinho não é o melhor caminho. Eu sei muito bem disso, meus irmãos, porque isso é a graça. Mas eu não posso me manter na graça e deixar o outro lado do evangelho, que a Bíblia diz, que o Senhor diz: ó, vocês precisam ser santos como eu sou santo. Preste atenção numa coisa. Não é porque entendemos o evangelho da graça que nós temos desculpa para viver no pecado. Nós entendemos a palavra santidade num contexto errado, que ainda assim nos faz viver aquém daquilo que a gente poderia viver. Porque a grande maioria de nós entende que santidade é a falta de pecado. É a ausência do pecado. É viver separado do pecado. É o que nós entendemos acerca de santidade. O TAP está lutando contra mim hoje, ele quer apagar de todo jeito. É aquilo que a gente entende sobre santidade. Nos deixa aquém daquilo que Deus quer nos ensinar acerca de santidade. Nós não vamos conseguir viver santidade sem graça. E nós não vamos conseguir viver a plenitude da graça sem santidade. Eu não posso deixar de ensinar vocês acerca da santidade, que não é contrário à graça, não tem nada a ver, é uma expressão da graça na nossa vida, é a santidade. Por quê? Porque estávamos presos ao pecado sem graça. Só que a graça nos alcançou e nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Agora nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e como filho de Deus, nós temos poder entregue pela graça para viver de forma santa. A santidade, na verdade, não é o oposto de pecado. Santidade é o oposto de ser comum, Ricardo. De viver a vida comum. E eu quero ensinar você, através desse acontecimento, como viver de forma humana pode destruir as nossas vidas. Como viver da forma humana, nos conceitos humanos, pode destruir nossas vidas. Aqui a gente está vendo o relato de Davi apaixonado por Deus, querendo buscar a arca. Eu sei que você lembra que Deus deu a Moisés uma planta de uma casa para ser feita. E nessa casa havia 3 compartimentos. Neste lugar havia 3 compartimentos. E a Bíblia nos diz que havia um lugar onde essa arca ela era guardada, e o sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. A Bíblia diz que nesse lugar a expressão, a presença de Deus, ela era manifesta. Repita comigo, presença de Deus era manifesta. Nesse lugar a presença de Deus ela era manifesta. Só que
em dado momento na história, essa arca foi roubada pelos filisteus. Ela foi levada ao templo de Dagon, que os caras adoravam, que os filisteus adoravam, e colocada ali em frente, né, ao seu Deus, e no outro dia eles encontram o Deus caído, eles levantam o Deus dele, no outro dia ele encontra ele caído, com o braço quebrado, com perna quebrada, e eles ficam com medo daquela arca. E agora? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós não sabemos se há um Deus mesmo nessa arca destruindo o nosso Deus, mas nós precisamos entender se há ou não. O que eles fizeram? Pegaram uma vaca que tinha acabado de dar luz a um bezerro. Aquelas vacas foram puxando uma carroça. E eles tinham aliado entre eles, se colocasse aquela vaca num lugar e elas voltassem para os bezerros que estavam com eles, Deus não tinha destruído o Deus deles. Mas se aquela vaca tomasse um caminho diferente daquele estabelecido, eles iam entender que aquela arca realmente poderia ter uma presença manifesta de Deus. Acompanhe comigo. Uma vaca com bezerro, ela precisa voltar para os bezerros. Ela não vai para outro lugar, senão ao encontro do seu filhote. E a Bíblia diz que ela vai em sentido contrário. E essa arca fica na casa de Abinadab durante muitos anos. E a Bíblia diz que na casa daquele homem, na casa daquela família, aquela arca foi como um móvel como esse de colocar coisa em cima. Um móvel como esse de colocar um copo de água. Um móvel como o móvel onde o Joãozinho está. Não fez diferença nenhuma. Nenhuma. E aí que começa essa história. É a partir daí que a gente lê algo que aconteceu. Davi resolve então buscar a arca e trazer de volta para Israel. Davi resolve buscar a arca e trazer de volta do lugar que a arca não deveria ter saído. E assim ele faz, ele vai na casa de Abinadab, ele pega carroça e boi. Os filisteus usaram vaca e carroça. Davi, um grande homem de Deus, usa boi e carroça para carregar a arca de Deus que representava a presença de Deus manifesta. E a Bíblia diz que Uzai e Aiô, eles foram caminhando juntamente com aquela arca, juntamente com Davi, com certeza toda aquela cidade se alegrando com aquilo tudo, mas em dado momento, e aí começa das minhas indagações, em dado momento, a arca quer cair. E Uzá corre segurar a arca, para que ela não caísse. A Bíblia diz que aquele jovem morreu naquela hora. Agora o que a gente vê na história, na nossa história, porque essa faz parte da nossa história. O que se conta daquele povo, o que se conta desse Deus faz parte da minha história, faz parte da sua história. O que está aqui faz parte da construção da igreja, da construção daquilo que somos, da construção de Deus para a sua vida, para a minha vida. E é assim que eles tropeçam, e Uzá morre. Davi está com um problema em mãos. Agora o que eu vou fazer com essa arca? Jô, aonde eu vou colocar? Porque não é simplesmente uma arca, agora é algo que mata. E eles encontraram alguém, com certeza lá perto daquele lugar, um homem chamado Obed-Edom. E vamos levar a arca para a casa de Obed-Edom. Não é, Obed-Edom, você quer a arca? Não, vamos levar para a casa dele. Eu fico me colocando no lugar de Obed-Edom dizendo, mas como assim? Ela acabou de matar um, eu tenho filhos pequenos. Quem vai limpar essa arca? Quem vai tocar nessa arca? Como que eu vou ficar com algo tão perigoso dentro de casa? Como eu vou permitir que esse móvel
tão perigoso, fique tão perto dos meus filhos. Mas a gente vê que alguma coisa diferente tinha com Obed-Edom, porque apesar da arca ter ficado na casa de Abinadab vários anos, na casa de Obed-Edom ela ficou só 3 meses. Mas ele valorizava a presença manifesta de Deus. Aquela arca era a presença manifesta de Deus. E ele valorizando aquilo tudo, ele recebe aquela arca com ele em casa, com os seus filhos, com tudo que tem. E eu fico imaginando os seus vizinhos passando pela casa de Obed-Edom e tem um escritor muito famoso que a gente usa muito para a gente poder entender a história daquela época, Flávio Josefo, e ele diz o seguinte, que Obed-Edom era pobre. Aquela família, ela era pobre. Só que eles recebem a arca em sua casa, e eu fico imaginando os vizinhos passando e vendo as ovelhas se multiplicando, vendo os pés de laranja dando laranja diferente das laranjas comuns, olhando lá para as azeitonas que estavam nos seus pés, sendo azeitonas diferentes, mais graúdas. Vendo Deus abençoando aquela casa, abençoando os filhos, abençoando o pai. Alguma coisa tinha diferente, alguma coisa tinha de diferente nesse Obed-Edom. E o que a gente aprende com isso? Filho, para servir ao Senhor, não serve do meu jeito. Para servir a Deus, Samila, não serve do seu jeito. Para servir a Deus, não serve do nosso jeito. Quando a gente não tem explicação para um fato como esse que aconteceu com o Uzá, a gente vai pesquisar o nome do camarada para a gente ver se tem alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu. Quando você usa a sua própria força, a força de Deus ela é retirada. Quando você usa só o seu conhecimento, a sabedoria total de Deus ela é retirada. O nome de Uzá significa força. Ele quis servir a Deus com suas próprias forças e com as nossas próprias forças não serve. A Bíblia diz que há alguns utensílios, há alguns materiais que a gente pode construir sobre o fundamento. Paulo fala, há um fundamento que já foi colocado. Qual é esse fundamento? Jesus. Há um fundamento que já foi posto. Qual que é esse fundamento? Repita comigo. Jesus. Esse é o fundamento que já foi posto. E você pode construir sobre esse fundamento. O cristão ele só pode construir sobre esse fundamento. Ele não pode fazer outro fundamento para construir. Ele precisa construir sobre este fundamento, sobre esta fundação, sobre essa sustentabilidade criada por Jesus. E é Jesus, porque a Bíblia diz que ele é a pedra angular. Você pode construir sobre esse fundamento com palha, madeira e feno. Mas você também pode construir sobre esse fundamento, Johnny, com ouro, prata e pedras preciosas. O que eu entendo com isso? A gente não consegue fabricar ouro, Betão. A gente não consegue fabricar prata. A gente não consegue fabricar uma pedra preciosa. Mas a madeira a gente pode fabricar como? Você pode plantar uma semente, ela cresce e vira uma madeira. A palha você planta. O feno você faz e deixa aquilo secar através do seu plantio. Mas ouro, prata e pedras preciosas. Não tem uma semente, não tem uma fórmula que você consiga trabalhar para gerar aquilo. Para construir sobre esse fundamento, precisa ser com a matéria-prima que você não consegue fabricar. Para você construir algo sobre esse fundamento, a matéria-prima não pode ser algo que eu consiga fazer sozinho.
tem que ser na força do Senhor, tem que ser no braço do Senhor, tem que ser naquilo que Ele construiu. O Espírito Santo do Senhor precisa estar em você, precisa preencher você, precisa nos preencher até transbordar. É só assim que nós vamos servir ao Senhor de uma forma coesa. É só assim que nós conseguimos servir ao Senhor, porque a Bíblia diz, Paulo fala, que as nossas obras passarão pelo fogo, Samuel. Madeira, palha e feno, será que queima? E o ouro, será que queima? Será que a prata queima? Será que a gente consegue encontrar um ponto para queimar o diamante? Nós precisamos confiar nele para fazer a obra dele. Eu estou fazendo uma mentoria e o pastor falou conosco o seguinte, cara, é engraçado como que Deus faz as coisas. Ele pega pessoas comuns porque ele realmente era uma pessoa comum. Entrega algo sobrenatural e diz, vai que você vai conseguir. Ele pega um homem comum, tira da sua casa, da sua cidade, do seu país, um cara que nunca geriu nada na vida além de igreja, e coloca lá em Moçambique abrindo empresa. É isso que o Marlon está fazendo. E cada tacada que ele dá, a gente vê como que Deus é gracioso. Cada empreendimento que ele faz, a gente enxerga a graça de Deus naquele contexto, porque tudo o que ele faz é para a obra. Toda empresa que abre está gerando recurso para a obra. Todo empreendimento está gerando recurso para a obra, mas um moleque indouto, sem faculdade, sem costume no mundo corporativo, ele pega você, que às vezes nem você mesmo acredita em você, mas há um Deus que acredita no poder dele agindo na sua vida. E te coloca como influenciador de muitas pessoas. Entenda, filho, que ele quis fazer exatamente o que era comum. Você já parou para perguntar como que o pastor resolve fazer uma pregação? Será que é só um estalo do Senhor que vem na nossa mente? Ah, hoje é isso. Amanhã é aquilo outro. Ou se a gente já tem algumas dezenas e centenas de pregações que a gente vai lá, abre o caderno e hoje é essa. Amanhã é aquela. Será que é assim que você ensina seu filho? Hoje eu vou fazer esse ensinamento. Aí você vai na sua cachola lá, minha mãe me ensinou aquilo lá atrás, hoje é esse. Ou quando você vive uma situação com o seu filho, você traz o ensinamento bíblico para aquela situação. Você traz o ensinamento real para que ele possa aprender. Muitas vezes isso acontece conosco, aquilo que nós vivemos 15, 20 dias, um mês, Deus vai gerando algo em nosso coração e a gente vai elaborando algo que o Senhor está fazendo conosco. Às vezes ele fala um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai tecendo uma coxa de retalho, até que vai desenhando um quadro, até que você consiga enxergar o quadro de uma maneira por completo. E esta palavra acerca de santidade, de entender que a gente não faz a obra de Deus com as nossas próprias mãos, como Uzá fez com suas próprias forças, mas nós precisamos da força do Senhor para fazer aquilo que Ele colocou nos nossos corações. E a santidade, ela tem um papel real nas nossas vidas, no contexto que a gente está vivendo hoje. Porque, como eu disse, Kátia, santidade não é o oposto de pecado. Santidade é o oposto de comum. Você tem um relógio caro na sua casa? Uma joia cara na sua casa? Talvez você tenha. Mas você tem também algumas bijuterias, talvez, não? Me diz o seguinte, aquela joia cara, você tem um compartimento diferente para ela, porque você fica com medo de perder?
ela é valiosa. Por que ela é separada? Porque ela é uma joia incomum. Ela não é comum. Por que nós tentamos guardar os nossos filhos, Johnny? De tudo que tem pelo mundo aí. Porque eles não são comuns para nós, eles são incomuns, eles são preciosos. Por que você não esconde uma garrafa de água na sua casa? Porque é comum. Tem água na torneira. Tem gente que esconde chocolate, né? E nem precisa ser dos incomuns, não. Às vezes é até comunzinho. Só que para ela é comum. É assim, fofo? Só que tem gente que não sabe nem esconder, porque ela esconde, a gente sabe onde está, busca o chocolate. Toda vez que você precisa, você sabe onde está o chocolate. Você é incomum. Você não é comum. É por isso que Deus tem te guardado daquilo que é comum. É comum, é ordinário, mas não te serve. Porque você é precioso. Eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas eu deveria fazer. É isso que a Bíblia está falando. Eu dei esse exemplo hoje para o Felipe. E eu estou falando isso com a igreja já tem uma temporada. Talvez não seja à toa. Todo mundo pode passar pelo Paqui 10, 11 horas da noite que foi comprar um açaí. Todo mundo pode. Quem não pode? Pastor pode não. Pastor pode não. Agora, você já parou para pensar que aquele pastor que está passando no Paqui e procurando o que você pode achar que é procurando outra coisa, ele pode estar procurando o endereço porque ele está indo fazer uma visita? Mas 11 da noite? Só que até eu te explicar que era 11 da noite, que alguém tinha me ligado, que a esposa estava ruim, pediu para eu orar, para a gente conversar, que era um casamento que estava destruído, sei lá, qualquer coisa. Que o filho que não é acostumado a mexer com droga chegou lá, está quase em coma, não sabe nem se chama o médico, se não chama, liga o pastor lá desesperado, caçando o número, e alguém da igreja viu, da IMW, e falou, meu pastor ali caçando um número para visitar alguém, domingo, 11 horas da noite, depois do culto. Sabe qual que é a diferença entre eu e você? Não sou mais precioso porque eu estou falando hoje. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele veio para servir. Não para ser servido. E é isso que eu entendi. Que eu vim para servir e não para ser servido. Alguns de vocês já passaram lá em casa querendo me dar algumas coisas para me ajudar no dia a dia. Eu carinhosamente falei, não faz isso mais não. Sou eu que tenho que ir na sua casa te entregar algo. Sou eu que tenho que fazer por você, minha filha. Não o contrário, sou eu que preciso fazer por você, meu filho, não o contrário. Pastor, mas eu estou fazendo o que o Senhor me ensinou. Não, faz com o da frente. A Bíblia diz, se você quiser crescer, ser grande no reino dos céus, ser poderoso no reino dos céus, sirva o seu irmão. Você não é comum. Por isso o que é comum para todo mundo não te serve. Por isso o lugar, Felipe, que é comum para todo mundo não é o seu lugar. Por isso que a atitude que é comum para todo mundo não é a sua atitude. Por isso que muitas vezes eu me vejo tomando prejuízo em alguma coisa e mesmo assim eu não levo o cara na justiça, eu não levo o cara no pau.
Seria comum, é normal, mas eu aprendi a viver pela graça, e a graça que me alcançou é um parâmetro para eu entregar para o outro. Ah, pastor, é por isso que eu não vou ver você lá no Paqui às 11 da noite. É isso aí. Você sabe por que eu nunca fui no Peniche comer uma feijoada? Por causa de você. Porque eu entendi que aonde é comum para todo mundo, não é o meu lugar. Porque eu entendi que se a minha atitude te faz tropeçar, mesmo sendo comum, eu não vou fazer. Aleluia. Porque você é pastor, pastor? Não, é porque eu sou cristão. É porque eu entendi o amor pelo qual eu fui amado e como eu fui amado. É por isso que eu deixo de fazer coisas comuns, Renan, mas que pode te atrapalhar na sua caminhada. Porque seria comum eu pegar uns e outros aí e falar umas boas verdades com eles, só que a minha verdade pode não ser a verdade. Pensa, Vivi, quando você fala com o seu maiorzinho lá, falou, hoje eu vou te falar umas verdades, será que ele vai gostar? A nossa verdade naquela hora pode não ser a verdade que gera vida. Santidade não é ausência de pecado. Eu já li um texto com vocês uma centena de vezes, abre lá. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele está descrevendo a planilha da fé que estava no capítulo 11. Todos os heróis da fé estavam lá. E ele está apontando para eles, o escritor do livro de Hebreus, e dizendo, está vendo essas testemunhas? Nós estamos rodeados desse tipo de testemunha. Vamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos. E do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aqui tem duas situações. Volta só no 1, já resolveu. Aqui tem duas situações. Uma delas é o coisa do pecado mesmo. Nós precisamos abandonar o pecado. Por que nós precisamos? Sem a graça, estávamos algemados no pecado. Sem a graça, nós estávamos presos a algo que nos condenaria eternamente. Mas agora, na graça, nós fomos libertos do poder do pecado. Ele abriu os nossos olhos para enxergar que aquela vida que vivíamos, ela não é a melhor vida que deveríamos viver. Cristo abriu os nossos olhos para nos mostrar que aquele caminho que estávamos caminhando era um caminho de morte, mas há um caminho de vida para ser vivido. Isso para nós é comum. Um crente que vai viver fora do pecado porque já foi liberto. Isso é comum. Mas você é incomum. Você é precioso. O preço que alguém pagou por você não é só preço de morte, é preço de sofrimento. Alguém sofreu por você. Alguém sofreu por nós. Foi uma história de sofrimento. Foi uma tarde de sofrimento. Já crendo, acreditando naqueles que reconheceriam o seu favor. Mas ao outro lado da moeda, nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos. Aí é você fazendo a sua leitura, amigo. Aí é você, meu irmão, fazendo a sua leitura do que está te tornando devagar.
O que você está carregando? Qual que é a mochila? Qual que é o adorno que você está carregando que está te impossibilitando de correr? Se eu tivesse uma vida comum e sentasse para conversar com você, será que você viria à igreja? Será que você estaria sentado aí para ouvir uma pessoa que é comum como as outras? Só que não sou só eu que sou incomum, você também é. Você também é valioso. E nós precisamos fazer essa leitura, essa retrospectiva, essa análise. Permitir que o Espírito Santo nos mostre aonde nós estamos caminhando, que a gente poderia estar correndo. E a gente não está. A gente está engateando em vez de estar correndo. Talvez seja comum na sua família, na sua casa, palavrão, confusão, marido batendo em mulher, mulher unhando a cara de marido. Talvez seja comum as crianças brigando o tempo todo, você vai levar elas para a escola e tem que ficar zangando com elas que elas estão atrás do carro fazendo bagunça. Talvez seja comum na sua casa o divórcio, talvez seja comum lá no seu trabalho enrolar. Talvez seja comum, não vou fazer só o básico. Eu sou pago para fazer isso aqui. É só isso aqui, talvez seja comum. Talvez seja comum não ser grato, talvez seja comum ser crente e não conhecer a Deus. Talvez seja comum para você 20, 25, 15 anos na igreja e nunca ter lido a Bíblia uma vez. 15 anos na igreja e nunca ter tido uma experiência real com Jesus. Talvez seja comum para muitas pessoas, mas nós não vivemos o comum. Porque nós não somos comum. Você não é uma joiazinha comum, você é uma pedra preciosa. Você não foi banhado a ouro, você foi banhado pelo sangue de Cristo Jesus. Você não foi comprado por algumas centenas de milhares de francos suíços. Você foi comprado pelo puro sangue do Senhor Jesus, que não tem preço. Fique imaginando o que havia diferente na vida do Obed-edom em relação à vida de Uzá. Obed-edom queria a presença de Deus na sua casa. Obed-edom valorizava a presença de Deus na sua casa. Obed-edom, ele honrava a presença de Deus. Mas você não consegue buscar um lastro para dizer quem era esse cara de fato. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo. Algumas coisas que a gente pode querer entender, mas no bem da verdade a gente também entende sobre o nome de Obed-edom. E significa servo vermelho. E o vermelho vem de Adã, que é sangue. Obed-edom é servo do sangue. Obed-edom é servo do sangue de Cristo, que ainda não tinha sido vertido naquela cruz, mas agora ele foi e ele te salvou. Amém. Eu vejo Obed-edom levando a arca para dentro da sua casa, talvez um homem que não dormia, passava a noite em claro, pensando nas infinitas coisas que tinha que pagar e fazer no dia seguinte, mas agora eu vejo um Obed-edom dormindo tranquilo, como uma criança, como um bebê. Eu consigo enxergar, Carol, um Obed-edom na labuta, trabalhando para morrer, mas as coisas não caminhavam. Não sei se você vive assim. Está caminhando, está fazendo, mas parece que as coisas não andam para você. E eu vejo Obed-edom com seus pés de couve, com as folhonas brutas, verdinhas, de pé de couve. Tem couve naquela região, não, viu, gente? Mas a gente gosta de couve. Eu vejo um homem que trouxe a paz para dentro de casa. A presença de Deus traz paz para dentro da nossa casa. Agora aquela casa confusa, marido querendo ir embora, esposa querendo ir embora, marido com pensamento suicida, esposa com pensamento de traição, agora
Eles se apaixonam um pelo outro, eles olham um para o outro e falam, nossa, que mulher maravilhosa. E ela olha assim, meu Deus, que marido cheiroso que eu tenho. Na presença do Senhor as coisas mudam, na presença do Senhor as plantinhas se multiplicaram, agora há provisão, agora há bênção, agora há graça, agora a água que faltava, ela jorra sem parar, mas você precisa levar essa presença para dentro da sua casa, mas não pode ser com a força de usar, tem que ser como o servo Obed-Edom, servo do Cristo. Servo do Cristo. Entenda, filha, que para servir o Senhor, nós vamos ter que abandonar coisas legítimas para a gente poder avançar. Hebreus 12 diz o seguinte, largue as coisas comuns e também o pecado. O que ele está dizendo? Desfrute do incomum e viva a santidade. Você pode se colocar de pé? Pedir o pessoal do louvor para subir para cá. Preste atenção aqui em mim. Talvez você entendeu essa palavra hoje. Talvez você entendeu que quando você se encontrou com a graça, você foi liberto do pecado, mas o que Deus vai requerer daqueles que vão voar nas asas do Espírito é ainda algo maior, é ainda algo mais poderoso. Talvez você entendeu que Obed-Edom, quando levou a presença manifesta de Deus para casa, Deus mudou a realidade da casa daquele homem. Eu vejo uma senhora Obed-Edom, digamos assim, cozinhando feliz para o seu marido, para os seus filhos. Eu vejo uma casa que a tristeza era uma realidade sendo inundada pela alegria. Eu vejo uma casa que talvez as mágoas por tantas coisas que foram faladas e feitas, as feridas do coração estavam abertas, jorrando sangue na carne viva. Mas eu vejo o bálsamo do Senhor entrando por aquela casa e sarando as feridas que o marido fez na esposa, sarando as feridas que a esposa fez no filho, sarando as feridas que a esposa fez no marido, sarando a ferida que o filho fez na mãe, sarando as feridas que os pais fizeram nos filhos. Pastor, mas toda vez que eu venho à igreja, eu sinto a presença do Senhor, mas quando eu volto para casa, eu já não sinto mais essa presença do Senhor como era antes, como foi na igreja, na segunda-feira. Parece que eu nem tive no culto. Eu quero levar esta presença para minha casa. Eu quero viver esse novo tempo, assim como foi com Obed-Edom. Muitos estão na presença do Senhor, mas você não vê a bênção como você viu na casa de Obed-Edom. Pastor, eu já tive na presença do Senhor muitos anos. Eu já fui usado pelo Senhor muitas vezes. Mas assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, nunca aconteceu na minha casa. As pessoas viram a caricatura de eu. As pessoas viram um quadro desenhado para que as pessoas de fora enxergassem, mas lá dentro de casa faltava vida, faltava amor, faltava paz. Eu quero levar esse Jesus para casa. Assim como o sangue de Cristo, ele marcou as portas daquele lugar, naquele dia onde o anjo da morte passou. Eu quero marcar a minha casa com o sangue de Cristo. Eu quero levar Cristo para dentro da minha casa. A morte não vai reinar, a destruição não vai reinar mais. Feche os seus olhos. Talvez você seja essa pessoa que quer levar Cristo para sua casa. Talvez você seja esse alguém que está precisando levar Jesus para dentro da sua casa. Pastor, eu sou crente já tem muitos anos. Mas talvez o seu convívio com Jesus foi o mesmo de Abinadab. Tantos anos. E zero coisas incomuns. Pastor, eu vivo uma vida comum.
E parece que me falta do Espírito Santo para viver coisas extraordinárias. Eu quero te chamar para vir aqui à frente. Para você levar esse Jesus do extraordinário para sua casa. É você que está enfrentando um problema já tem muitos anos. Muitos anos. É você que está enfrentando uma doença que tem muitos anos. É você que a morte está te rondando tem muitos anos. Eu quero te chamar para vir aqui que nós queremos orar por você. Essa noite Jesus vai reescrever uma nova história, assim como ele fez na casa de Obed-Edom. Essa noite há uma nova história sendo escrita. Deus vai reescrever algo poderoso neste lugar. Se você já não vive no pecado mais, mas agora você entendeu que tem que entregar algo mais para o Senhor. Algo mais para o Senhor. Você entendeu que, como eu entendi, que há lugares que não me pertencem, há falas que não me pertencem mais, há sentimentos que não me pertencem mais. Saia do seu lugar. É uma noite de Deus para a sua vida, é uma noite de Deus para a sua casa. Chega de viver Jesus no lugar onde a gente só se encontra uma vez por semana. Chega de viver perto da presença e não experimentar a glória. Chega de viver numa presença eminente de Deus e não experimentar a presença manifesta. Eu quero clamar Jesus com você. Eu quero chamar Jesus para entrar nas nossas vidas e fazer a diferença na nossa casa. Nós não vivemos numa casa como a casa de Abinadab, nós fazemos questão da presença do Senhor na minha casa, na sua casa. Jesus, Jesus, Tu és o filho de Davi, Tu és o filho de Davi, a Ti nós clamamos nesta tarde. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Ninguém pode curar a nossa cegueira, mas nesta noite as escamas cairão. Nesta noite as trevas não terão lugar, porque a luz ela reinará. A morte não vai nos vencer, porque o nosso Jesus, na sua presença manifesta, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e Ele me libertou. Jesus, hoje o Senhor não fica na igreja. A Tua presença não fica na igreja hoje. Ore comigo, ore comigo. Não permita estar na presença de Deus e Ele não mover algo poderoso na sua vida. Oh, aleluia!